Amém, irmãos. Boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês, uma honra para mim. Sou o pastor Fábio, lá da Igreja Reformada Missional Cidade 5, em São Paulo. Somos uma igreja batista ligada à tradição reformada. Somos uma igreja missional. Por sermos reformados, entendemos o chamado de Deus em sermos missionais no tempo e onde Deus nos colocou. E nós estamos na reta final da plantação da nossa igreja, para a consolidação da igreja lá, e vivemos grandes emoções lá. E quero dizer a vocês que estar aqui esses dias com vocês tem sido muito encorajador para mim, tem sido uma bênção, uma graça ver tantas pessoas, tantos jovens, tantas pessoas aqui falando de Jesus e compartilhando a vida dos pastores. Quero agradecer, em especial, mais uma vez, o pastor Henrique Calado, pela sua hospitalidade, pelo seu amor, frutos do Espírito na vida do crente. O pastor Henrique Calado não tem ideia de quantas lágrimas ele já tirou de mim e da minha esposa, depois que nós conhecemos eles. Lá no céu ele vai saber. E também ao Felipe, que me convidou para estar aqui, confiando aí essa área tão importante da vida de uma igreja, que é onde a pregação da palavra acontece. Estou aqui também com um dos meus melhores amigos, o Emanuel, lá do Rio Grande do Sul. Então, alegria completa em estar aqui com vocês e poder servir a igreja aqui, que se reúne em Oceânica, cidade de Niterói. Passei uma vergonha, sexta-feira, contei para o Emanuel. O Manuel sabe, eu não uso chinelo em casa, eu uso tênis. Sou de São Paulo, né, gente? Afinal de contas, lá a gente é meio esquisito. Fui para a praia de calça e tênis. Estava com fome, queria almoçar, procurar um lugar para comer. Comi um camarão, não me fez muito bem. Então, se acabar um pouco antes a pregação, os irmãos já devem imaginar por quê, né? Mas ore por mim, por favor, e pelas borboletas que estão aqui no meu estômago. Mas enfim, fui para a praia de calça e tênis, aí minha esposa pediu, né, para eu mandar uma filmagem para ela. Aí mandei, ela falou: como que você foi com o chinelo que eu pus na tua bolsa, com a bermuda? Aí eu falei: não. Falou: como que você tá? Deixa eu ver. Eu tirei. Ela falou: meu Deus, amor, que coisa ridícula. Eu falei: amor, esse sou eu, né? Aí contei para o Manuel também conhece esse lado. Mas enfim, aqui estou, irmãos. Esquisito, corintiano, paulista, aqui para servir aos irmãos com a palavra de Deus mais uma vez. Irmãos, abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 1. 1 Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 1. Antes de lermos o texto, ontem nós falamos sobre Pedro no Evangelho de Marcos, falamos sobre os degraus que Pedro foi escalando até a queda, e nessa queda nós vemos um homem que nos representa, que representa a Igreja de Cristo, na sua falibilidade, na sua forma falível de lidar com as coisas, na sua autossuficiência, a sua presunção de que poderia servir a Jesus nos seus próprios termos e não nos termos de Jesus. Um homem que não confiou na palavra de Cristo. Jesus havia alertado ele várias e várias vezes, dizendo inclusive lá no Evangelho de Lucas que nós vimos Jesus dizendo: Simão, Simão, lembrando a Simão, Pedro, que ele não era tão Pedro assim, que ele não era tão pedra, tão rocha, tão firme quanto ele imaginava ser. Jesus o alerta e ele mesmo assim insiste: não, Jesus, eu estarei contigo até o final, eu não vou te abandonar. Pedro, que provavelmente imaginou ser superior aos seus irmãos, chega ali nos 6 passos de queda e nós percebemos algo muito triste, quando Pedro chora amargamente, mas ao mesmo tempo algo glorioso, porque ele se encontra com o Senhor, ele se lembra da voz de Jesus, ele se lembra das palavras de Jesus,
e aquilo o leva ao arrependimento, aquilo o conduz ao arrependimento. E Pedro chora, em alguns evangelhos vão dizer como Pedro chorando amargamente. Amargamente. E o cristão, quando ele peca, ele sente esse amargo, irmãos. Ele sente esse amargo, e esse amargo é o que nos leva a essa contrição, a essas lágrimas, de compreender que nós ofendemos ao nosso Senhor. E nós falamos sobre isso ontem, e hoje nós vamos ler a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, e eu tenho sido muito ministrado esses últimos dias. Eu mudei a minha palavra de pregar aqui algumas vezes. Eu tinha conversado com o Emanuel que ia pregar outros textos, e durante a semana eu fui sendo ministrado pela primeira carta de Pedro, e eu decidi expor aos irmãos aqui um pouco daquilo que Deus tem compartilhado comigo. 1 Pedro capítulo 1, verso de número 1, irmãos, diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Trino, cheio de glória, eterno, em amor e misericórdia pelos seus eleitos, nós te louvamos por tudo que o Senhor está fazendo aqui, Senhor. Te louvamos porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor está presente entre nós, o Teu Espírito sustenta a Tua igreja, e nós temos sido sustentados por Ti, Senhor. Obrigado porque mesmo em meio às nossas fragilidades, às nossas falhas, às lutas das nossas vidas, Senhor, o Senhor se mostra presente, cuidando de nós, amando pessoas imperfeitas como nós, Senhor. Nos conduz nessa tarde, nessa noite. Teremos ainda um culto aqui, Senhor. Que possamos ser edificados por Ti, transformados pelo poder regenerador, purificador da Tua palavra, Senhor. Abra os nossos ouvidos, nos apruma os ouvidos na direção da Sua voz, Senhor. Eu te peço em especial que as minhas limitações, as minhas fraquezas, a minha pequenez, Senhor, não atrapalhe o Seu povo de ser edificado aqui na exposição do Teu texto, Senhor. E que Teu Filho amado seja glorificado aqui, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Irmãos, há um livro muito famoso da tradição cristã, chamado O Peregrino, de John Bunyan, um puritano que viveu alguns séculos atrás. E há um trecho do livro em que diz a seguinte frase: tudo está confirmado pelo sangue do seu autor. O livro do Peregrino, um famoso clássico cristão, ele é um livro que conta a história do cristão. O nome do personagem, do tal peregrino, é cristão na história, nossa tradução. E o livro é maravilhoso, e ele vai mostrando todo os desdobramentos da fé cristã, do encontro com Deus, do cristão que estava afligido na sua alma, estava vivendo um momento difícil, e ele tem um encontro com o Senhor, e a gente vê ele caminhando em direção ao seu objetivo. E nesse caminho nós vemos o cristão, o peregrino, lidando com muitas situações. Aparecem muitas situações para ele, aparecem maus conselheiros, aparecem serpentes escondidas ali, falsas ideias que o levam a um caminho que desvirtua a direção na qual ele deveria andar. Mas também no caminho o cristão ele tem contato com excelentes amigos, bons conselheiros, bons amigos que o conduzem na estrada rumo aonde ele deveria andar. E ontem nós estávamos falando sobre isso um pouco aqui, sobre identidade. E nós falamos a respeito da importância de resgatarmos essa ideia de que somos peregrinos neste mundo, forasteiros aqui nesta terra.
Há um estilo de vida muito presente em nossos dias, que é chamado o estilo de vida bon vivant. Bon vivant, existem até comunidades de pessoas que indicam como você viver ao estilo bon vivant da vida. O bon vivant é a pessoa que tenta extrair o máximo de prazer em tudo que tem na vida. Ele busca, acima de todas as coisas, o seu conforto. O seu conforto, viver uma vida confortável, viver uma vida tranquila, que lhe gere prazeres infinitos. E infelizmente, irmãos, eu percebo isso na igreja, eu percebo isso muitas vezes em mim também. Pessoas que, por exemplo, chegam até mim lá na igreja, dizendo que, pastor, eu estou indo embora, a igreja não me atendeu em algumas questões que eu preciso, e, enfim, né? Mas esse não é nem o ponto principal é que eu quero, investir na minha vida, eu quero conseguir algo melhor, nós vamos embora para uma cidade mais tranquila. São Paulo é um caos, é trânsito, é violência, tudo é caro aqui, vamos embora, eu não quero ficar nessa cidade. E aí eu pergunto para a pessoa, meu irmão, mas assim, para onde você vai? Em qual igreja você vai congregar? A pessoa já disse para mim que está tudo pronto, já conseguiu um emprego, já conseguiu uma casa, já conseguiu um lugar para morar, tudo. E a pessoa fala, eu ainda não encontrei. Talvez isso pareça algo natural a nós, irmãos, porque talvez nós mesmos pensamos assim. Pensamos que é natural isso, deixa a igreja, nós encontramos depois. O fato é que esse tipo de pensamento só revela o nosso descompromisso com Jesus e com a sua igreja. Em último lugar está o Senhor. Em último lugar está a missão de Deus neste mundo. A missão que Deus está promovendo neste mundo. Parece que já não importa mais se Jesus vai salvar os pecadores, se o tempo está correndo, se os dias estão passando, não importa mais, mas importa o meu prazer agora, aqui, a qualquer custo. Irmãos, Jesus não nos deu um sofá para carregar, ou sermos carregados pelo sofá, mas uma cruz. E precisamos resgatar essa identidade de peregrinos neste mundo, de forasteiros que estão aqui de passagem. Nós não pertencemos a este mundo. Eu me recordo de um dos momentos mais tristes da minha vida, há poucos anos atrás, onde eu estava desolado, desesperançoso, triste, acabado. Eu olhava para a igreja e eu não conseguia, eu olhava e falava, não tem condições de eu continuar isso. E um homem de Deus muito piedoso me mandou uma mensagem, ele me disse o seguinte, ele disse simplesmente isso para mim: Fabinho, escute isso e compartilhe com a tua esposa, vocês precisam ouvir isso. Aqui ainda não é a tua casa. Não desista, irmão. O teu descanso está reservado. Está garantido pelo Senhor. Como diz aqui no livro do Peregrino, tudo está confirmado pelo sangue do seu autor. O sangue de Jesus consumou isso. O pastor Emanuel nos pregou isso de maneira maravilhosa ontem. Ao narrar a chegada de Jesus ao trono, à direita de Deus Pai. Mas por muitas vezes nós nos esquecemos disso, irmãos. Por muitos momentos eu me esqueci disso. E o apóstolo Pedro foi um homem que não enxergava isso. Mas quando chegamos aqui na primeira carta, nós vemos que Pedro já era um homem que compreendia isso, irmãos. Que já tinha contemplado isso. Talvez não exaustivamente, mas o suficiente para encorajar cristãos que estavam sofrendo. A primeira carta de Pedro é uma carta que provavelmente foi escrita na cidade de Roma, a principal cidade daqueles dias, o coração do império.
Império este que matou o apóstolo Pedro, que matou o apóstolo Paulo. Pedro estava escrevendo para um poder pagão daqueles dias, de inimigos, de pessoas que estavam num lugar, numa cidade que era dominada pelo poder pagão. E a intenção de Pedro era comunicar àqueles cristãos que estavam ali sofrendo, de que eles eram peregrinos, povo de Deus, forasteiros ali naquele lugar, que os sofrimentos eram passageiros, e de que eles deveriam aguardar com viva esperança a herança que os guardava no céu, que os aguardava no céu. É provável que tinha alguns judeus como destinatários dessa carta, mas na grande maioria eram gentios. E o que é mais interessante é que Pedro está tratando estes todos como peregrinos, forasteiros, em outras traduções, na tal da dispersão que ele menciona no versículo de número 1, dando a ideia de um exílio, como aquele que o povo de Israel havia vivido, mostrando nesse novo escopo de salvação, claro, que os gentios se incluíam, de que eles também estavam, de certa maneira, vivendo um exílio. O exílio que está entre a ressurreição do nosso Senhor, a redenção e a consumação de todas as coisas, esse período, um período de exílio, de forasteiro, de peregrino, que não pertence a este lugar, mas que precisa continuar rumando, crendo nas promessas e na herança garantida, consumada no sangue de Cristo. E para isso, aqui Pedro faz essa saudação. Ele saúda esses irmãos, mostrando essa realidade, mostrando que eles deveriam ter esperança nisso. E ele se utiliza de um fundamento muito importante, irmãos. E isso tem tudo a ver com a nossa identidade, a identidade do povo de Deus. Ele se utiliza da Trindade como referência do cuidado de Deus para o seu povo. Ele fala a respeito dos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, nos mostrando que Deus Pai nos amou de eternidade a eternidade, essa presciência aqui, não como os arminianos utilizam, né, como se Deus já sabia quem ia o aceitar, algo assim, não. Aqui Deus está falando, aqui Pedro está falando a respeito da presciência no sentido de conhecer intimamente, de amar, de ter zelo, de ter cuidado, de ter afeto, afeições por aquela pessoa, ou seja, aos eleitos, a nós, igreja, segundo esse amor do Pai. Ele continua dizendo, pela santificação do Espírito, ou seja, nos garantindo que a presença de Deus está no seio da sua igreja por meio do Espírito, que continua promovendo santificação em nós, santidade, transformação, nos moldando à semelhança de Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. E ele encerra dizendo a respeito da aspersão do sangue de Jesus Cristo. E aqui tem algo muito precioso. Porque quando Pedro está falando da aspersão do sangue de Jesus, ele está falando da aliança garantida pelo Senhor, desse amor infalível. Ele está falando que nós não conquistamos quem somos, nós não conquistamos a nossa identidade, nós somos eleitos porque alguém conquistou isso para nós, e o Jesus foi quem conquistou isso no derramar do seu sangue. Nisso Pedro estabelece um fundamento para a identidade cristã, e ele vai expandindo isso no decorrer dos versículos. Ele vai falar desses três aspectos da Trindade em relação à nossa identidade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja, do verso 3 ao verso 5, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança segundo a sua grande misericórdia.
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Pedro começa dizendo: bendito seja o Deus Pai. Pedro começa louvando ao Senhor. Pedro, que de certa forma demonstrou certa incredulidade diante de Jesus, ao dizer certas coisas lá, quando ainda estava entre eles encarnado. Agora Pedro inicia sua narração a respeito de Deus, bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor, dizendo que Deus Pai nos regenerou para uma viva esperança. O que é uma viva esperança, irmãos? É uma esperança que continuamente necessita ser atualizada em nossas vidas, necessita crescer. Quando ele fala de uma esperança viva, ele diz, não é simplesmente aquela esperança que temos quando nos convertemos ao Senhor, quando confessamos os nossos pecados a Jesus e reconhecemos a Ele como nosso Senhor e Salvador. O que Pedro está dizendo é que a esperança na vida do crente é viva, ela deve ser aumentada, deve haver um crescimento nisso. E a base disso é a misericórdia de Deus Pai pela ressurreição de Jesus. Pedro também vai nos falar a respeito do Filho, de Jesus Cristo. Pedro vai falar para nós ali no verso de número 6 em diante, o seguinte: nisso exultais, ainda que agora sejam necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultam com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Veja, Pedro agora passa a falar de Jesus e dos aspectos que são intrínsecos em Jesus. Se em Deus Pai nós temos a necessidade de uma esperança viva que continua a crescer, e que isso se dá pelo guardar de Deus que nos guarda, selando na ressurreição, no alicerce da ressurreição de Cristo, Pedro agora se volta para outro aspecto que está relacionado a Jesus, que está relacionado ao sofrimento que é necessário passar. Veja, ele usa a figura do ouro aqui. O ouro que é utilizado como uma figura no Antigo Testamento de algo que passa pelo fogo para ser purificado. Mas o ouro ainda assim é algo perecível. E Pedro está nos falando de algo imperecível em relação à nossa fé, em relação àquilo que Deus está fazendo em nós, para que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, os nossos sofrimentos, irmãos, quando até mesmo ocorridos pelo nosso pecado, Deus se utiliza disso, não pecando por você, mas se utiliza disso para revelar o quanto nós somos necessitados. Pedro havia passado por isso. Os sofrimentos que temos, as perseguições, as rejeições na faculdade que talvez você atravessa, pessoas que sem mais e sem menos, você não entende por quê, fazem de tudo para lhe prejudicar. E geralmente fazemos uma leitura muito humanista disso. Reivindicamos a Deus: pô, Deus, eu sou teu servo, eu não deveria estar passando por isso, deveria estar comendo o melhor dessa terra, Senhor, poxa.
Sou filho, né? Filho, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Fazemos uma leitura onde descartamos a presença de Deus nas nossas vidas, daquilo que Deus está operando em nós. E o sofrimento, irmãos, na vida de um peregrino, de um forasteiro, ele é uma ferramenta preciosa nas mãos de Deus, para nos forjar a imagem e semelhança de Jesus, e para nos fazer amá-lo mais profundamente, a nos levar a se identificar com Jesus, a experimentar de sofrimentos, como nosso Senhor que sofreu por nós. A nossa fé testada nos conduz à glória para o amor de Cristo Jesus, irmãos. Aquele sofrimento que te carrega, aquele sofrimento que te arrasta, lembre-se, nas mãos de Deus, é uma ferramenta poderosa para te moldar à semelhança de Jesus. Nós cristãos, nós crescemos em nosso amor por Cristo, porque nós nos identificamos no sofrimento com Ele e observamos como o soberano Senhor nos protege em meio às lutas. Porque as Escrituras, irmãos, a Bíblia, ela não nos engana. A Bíblia não nos engana, ela não diz a nós que este mundo será um mundo encantado de ursinhos carinhosos. A Bíblia nos diz que neste mundo nós teríamos aflições, Jesus diz isso. Mas há uma promessa junto com essa clareza do que nós enfrentaríamos. Qual promessa? De que o próprio Deus estaria conosco. Ele é Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente na nossa tribulação. Jesus está com você, Deus está com você, no seu sofrimento, na sua dor. Não se esqueça disso, não tire isso do radar, do moldar de Deus na sua vida. A sua identidade está sendo formada, meu irmão e minha irmã. Formados à semelhança de Jesus, para a glória de Deus Pai. Se deixe ser tratado pelo Senhor, confie no Senhor. E entenda que o sofrimento não serve para te afastar de Deus. Deus não está longe de você, Jesus não está longe de você. A realidade é que os sofrimentos, eles provam o nosso caráter como a figura do ouro que atravessa o fogo. É difícil, é um processo difícil, é um processo agressivo, mas nos molda a semelhança de Deus, irmãos. E por fim o apóstolo Pedro, ele ainda vai se referir ao Espírito. Do verso 10 ao verso 12, ele vai dizer: foi essa revelação, foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que era para vós, e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Pedro agora está se voltando para o Espírito e olhando para o passado. Se até então ele estava falando de algo que nos preservava rumo a algo, agora ele está acessando o passado, e ele está dizendo que o Espírito estava agindo por meio dos profetas. Mas vejam, os profetas, eles não tinham enxergado ainda essas coisas como estes irmãos aqui enxergavam, é o que o apóstolo Pedro nos diz. Eles ainda não tinham visto que era necessário para a glória passar pelo sofrimento. E nós vemos isso, irmãos, claramente
nos discípulos de Jesus, que descrevem muito bem esse intervalo, aonde tinham as promessas de salvação, da vinda do Messias, mas que, ao mesmo tempo, irmãos, não sabiam que era necessário passar por isso. Jesus tem que fazer várias predições a respeito da sua morte, e Pedro vive uma delas. Jesus fala da necessidade do que ele passaria, e depois disso nós vemos Pedro sendo chamado junto com Tiago e João a estar no Monte da Transfiguração, onde acontece algo glorioso ali da manifestação de Jesus. E ali, irmãos, esse fato ter ocorrido após Jesus falar a respeito do sofrimento, é uma amostra cronológica da vida do peregrino, na vida do crente, do forasteiro. De que há a glória, há algo maravilhoso, sublime, na qual nós não queremos nos distanciar, queremos estar lá como Pedro quis estar lá. Mas antes disso, a cruz. Antes da ressurreição, a morte. Antes dos buracos marcados nas mãos do Senhor, o sangue derramado. E como isso se dá nas nossas vidas, irmãos, muitas vezes nós achamos que o sofrimento nos sobrevém nas nossas vidas, as dificuldades, e acabamos indo por caminhos de pensar que Deus está distante, ou às vezes nem pensar em Deus. O comentarista Edmund Clooney diz que o nosso sofrimento não é um sinal de que Cristo nos traiu, ou que Ele não é mais Senhor. Ao invés disso, é um sinal de nossa comunhão com o Senhor ressurreto, que primeiramente sofreu por nós. Sofrimento, portanto, se torna um sinal por vir. Significa de que algo glorioso virá. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja o luto, seja a tristeza, seja uma perda, seja uma derrota que você vive, irmão e irmã. Tudo coopera. Mas precisamos nos apegar à fé, abrir os nossos olhos e refletir na nossa identidade de peregrinos, mantendo os olhos fixos na eternidade gloriosa que nos aguarda. Do fato de que um dia nós encontraremos com Jesus, nós encontraremos com o Senhor, com todos os santos que já se foram, e não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais lamento, somente festa, alegria, onde a própria glória de Deus nos iluminará por toda a eternidade. Mas até lá, irmãos, há uma identidade para nós, há uma identidade para mim, há uma identidade para você. Deus é maravilhoso. Ele nos permite, Ele nos dá lampejos nesta vida gloriosos. O culto dominical, por exemplo, reunirmos com o povo de Deus, cantarmos ao Senhor, sentarmos na mesa do banquete, comermos do pão, bebermos do vinho, termos comunhão com os irmãos, cantar juntos, abraçar os irmãos, olhar aos nossos irmãos e sabe, dar aquele bom dia maravilhoso. Às vezes nós temos uma sensação de céu, eu não sei se você já teve isso, quando estamos em retiros, pelo menos nós, é maravilhoso, cara, parece que a gente não quer mais que acabe. Por quê? Porque aquilo é um pequeno reflexo, minúsculo reflexo, do que será na eternidade. Algo glorioso, algo maravilhoso. Vamos tomar um cafezinho com Jesus, amém? Sem açúcar, amém? Mas até lá, irmãos, nós temos uma peregrinação, e nessa peregrinação, nesse caminho, irmãos, fomos salvos sim, mas a nossa salvação ainda está acontecendo
em nossa santificação. Fomos libertos da condenação do pecado, não precisamos mais ser escravos do pecado, mas ele é uma realidade que nos assola ainda. E o que eu gostaria de encorajar você hoje, aqui nesse momento, é de que você precisa conceber no seu coração, de que você precisa crescer no Senhor. Nós precisamos crescer no Senhor. Por que precisamos crescer? Porque somos frequentemente ignorantes de nossas próprias fragilidades. Porque em muitas situações, na maioria delas, muitas vezes, nós não cremos na proteção de Deus enquanto estamos passando pelas provações. Muitos, infelizmente, acabam abandonando o Senhor. Muitos acabam desviando o caminho. Deus é conosco. E a maneira pela qual Pedro nos mostra aqui de que nós deveríamos crescer é tendo uma visão renovada da grandeza do Evangelho em nossa preservação. Evangelho esse que endossa a beleza da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo em favor da sua igreja. Nós temos o Deus triuno, maravilhoso, cheio de glória, transbordante em amor em nosso favor, cuidando de nós, preservando as nossas vidas. Em muitos momentos, nós nem sabemos, Deus estava nos guardando de coisas terríveis. Por isso, irmãos, quero encorajar vocês a crescer, a buscar crescimento no Senhor. Nessa esperança viva que precisa ser progressiva, precisa haver uma progressão nisso. E entender que no sofrimento Jesus está com você, Jesus não lhe abandonou, Ele sabe que na tentação Jesus está com você, e que Jesus experimentou o limite máximo da tentação, que é quando você vence ela. Só descobre o poder de uma tentação quem vence. Quem não vence chegou num nível que cedeu, não transpôs o limite da tentação, mas Jesus experimentou o limite e venceu. Ele não pecou, não houve pecado no Senhor. Quero os encorajar a suportar os sofrimentos, os desafios. É difícil, irmãos. A gente é brasileiro, você sabe, a vida do brasileiro é batalha, cara. A gente não tem muitas evidências públicas que nos encorajam. Suporte os sofrimentos, meus irmãos, como peregrinos, apegados ao Jesus, ao Senhor, que sofreu em nosso lugar, que pagou o preço que nós não poderíamos ter pago. Pensamentos de desistência, de abandonar. Pô, está difícil caminhar com Jesus, ir na igreja. E existe uma frase muito clichê, mas é pura realidade. Se está difícil na igreja com Jesus, imagina fora sem Jesus. É pura realidade. Talvez dará prazeres momentâneos estar fora do caminho de Deus. Mas será que serão prazeres eternos no próprio Deus, na fonte de alegria suprema? Suporte os sofrimentos, meus irmãos. Ame a Jesus. Quero encorajar vocês a pastorearem, não no sentido simplesmente do ofício pastoral, mas no sentido de que pessoas que chegarão aqui, ou que estão aqui, necessitam desse encorajamento, desse lembrete da vida do peregrino, do forasteiro, de que nós não pertencemos a este mundo, como aquele irmão piedoso me mandou aquela mensagem aquele dia. Aquilo veio de Deus, irmãos. Estou aqui pregando a vocês porque naquele dia aquele irmão pastoreou o meu coração. O Emanuel, quantas vezes, quantos encorajamentos já recebi dele. Somos amigos
de anos já, nossas esposas muito amigas. Quantas vezes houve encorajamentos mútuos entre nós? Precisamos dos irmãos, precisamos da igreja e precisamos pastorear uns aos outros nesse sentido. Por isso, encoraje seus irmãos, seja um encorajador, alguém que incentiva, alguém que encoraja. Ontem, no intervalo dos eventos, um dos nossos presbíteros é um irmão lá na igreja. Um dia vocês têm que conhecer ele é muito engraçado. O Sérgio, a gente chama ele de Sergito. O Sergito, ele fez, até os 30 anos de idade, ele nunca tinha praticado nenhum esporte na vida, zero, nada. Era só videogame a vida inteira. E eu fiquei no pé dele muitos anos. Cara, você tem que fazer jiu-jitsu. Você tem que lutar, cara. E ele sempre rejeitou. Até que a esposa dele engravidou de uma menina. Tinha uma menina, né? Eles tiveram uma menina. Aí ele já ficou meio assim. Aí ela engravidou novamente. Pouco tempo, 6 meses depois que nasceu a primeira, ela engravidou novamente. Outra menina. E aí ele olhou para mim um dia e falou: cara, sou pai de meninas, mano. Eu sou um frango. Eu fui pegar a sacola do mercado, a minha esposa riu de mim, cara. Falei: cara, eu já te falei, vai lutar, cara. Vai fazer jiu-jitsu, pelo amor de Deus. E não falei para ele fazer outra luta, porque eu tinha medo de levar um murro e morrer. E eu ficar sem presbítero. Já é difícil de achar. Achei um bom, os caras vão matar com um soco. Aí ele falou: não, eu vou lutar. E ele foi, começou a fazer. Ele é faixa branca, então ele tem muita faixa branquice ainda na vida. Faz muita cagada. E ontem, ele foi para um campeonato, né? E estava todo empolgado. Pô, pastor, pô, Fabinho, eu vou para um campeonato, vou lutar, cara. Aí eu falei: quando que você vai? Eu vou lá, vou levar o meu filho, o Márcio, para assistir. Aí foi ontem, a data do evento aqui. Eu falei: cara, não vou poder estar. Mas se tiver o link, me manda. E aí ele me mandou. Aí no intervalo entre as sessões ontem, eu estava lá na pousada e eu estava assistindo a luta. Aí ele ganhou a primeira luta. Ele ganhou a segunda. Aí chegou na final. E ele ganhou a final, foi campeão. E assim, é engraçado, porque ele nunca tinha feito nada. Como eu disse, ele era um frango total. Frango, desculpa, irmãos, mas era um frango. E ele ganhou, cara. A igreja, aí mandamos no grupo da igreja, todo mundo, meu Deus, de milagres. Deus faz coisas que a gente não pode imaginar. E o Sérgio foi campeão de um campeonato de jiu-jitsu. E aí ele falou para mim: Fabinho, falei: fala, meu irmão, eu posso levar minha medalha na igreja amanhã? Ontem à noite. Aí eu falei: pode, cara, leva lá. Só não vai cultuar ela no culto, né? Pelo amor de Deus. Mas, sabe, esse irmão teve que passar por sofrimentos para chegar ali. E ele precisou de encorajamento. Ontem, quando acabou a penúltima luta, a gente tem um grupo de quem luta lá na igreja, tem muitos lutadores lá na igreja, né? Aí os caras começaram a mandar mensagem para ele: Sérgio, vai para cima, irmão. Vai para cima, meu, pega o cara. Não. Ele falou: não, mas eu estou cansado, eu não tenho ar. Não, você tem ar sim, cara. Você tem ar, para com isso. Ele falou: não, mas eu estou exausto. Ele falou: mas o outro cara também. E aí, a gente até brincou, né? Cara, o corner dos lutadores aqui é um ministério de Barnabé, de encorajamento puro. E isso se aplica à vida cristã também, irmãos. Precisamos de encorajamento. Precisamos de... E terão momentos que a gente vai perder. Que a gente vai perder. Existem batalhas que nós perderemos, irmãos. Por isso precisamos uns dos outros. Por isso eu os encorajo. Estejam uns com os outros. Somos peregrinos, mas não sozinhos. Isso que é glorioso da vida do peregrino, do cristão. Ele não está sozinho neste mundo. Ele tem uma multidão de irmãos que ele pode contar. Eu gostaria de encerrar, irmãos, com uma descrição do D.I. Packer a respeito do Evangelho, mostrando que é nisso que nós devemos nos apegar. E ele faz a seguinte descrição do Evangelho, pensando na Trindade. Veja comigo, escute.
Deus salva pecadores. Deus, o Jeová trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas juntas com sabedoria, poder e amor soberanos para alcançar a salvação de um povo eleito. O Pai elegendo, o Filho realizando a vontade do Pai por meio da redenção, o Espírito executando o propósito do Pai e do Filho por meio da regeneração. Salva, do começo ao fim, faz tudo o que significa levar o homem da morte no pecado para a vida na glória. Planeja, conquista e comunica a redenção. Chama e guarda, justifica, santifica, glorifica pecadores. Os homens como são encontrados por Deus, culpados, vis, desamparados, impotentes, incapazes de levantar um dedo para fazer a vontade de Deus ou para melhorar a sua condição espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós, irmãos. Amém.